Gente, tudo bom? Vocês estão com saudade de mim? Eu voltei e eu vim falar de um tema muito importante, que é uma coisa assim que eu acho que a gente tem que falar mesmo, porque isso atinge a todo mundo, que é a atenção dos pais dirigida para os filhos. E quando eu decidi falar sobre esse tema, eu tive que, na verdade, eu não tive que procurar muita coisa, porque eu já tinha uma noção de uma base assim. Então, aí eu estava conversando com uma amiga outro dia e aí ela comentou que ela não tinha muita atenção da família dela, dos pais dela e tal. E aí ela me pediu um conselho de o que eu podia dar pra ela. E eu pensei, se eu for dar um conselho, por que eu não dou um conselho pra caso alguém esteja vendo esse vídeo e precisa de um conselho também, né? Aí eu peguei e comecei a lembrar da época quando eu era criança e quando a minha mãe trabalhava muito e não tinha tempo para ficar comigo em casa. Então, ela meio que não ficava comigo, porém ela dava tudo o que eu pedia e o que eu queria mesmo era atenção. Aí, eu tava até lembrando outro dia com ela isso. E aí eu peguei e comentei com ela isso, que ela meio que só pede as coisas que ela quer, os pais dela dão e ela não tem a atenção que ela merece, que ela precisa. E aí ela me disse que ela sei de alguma forma assim de poder conversar com eles. E aí eu pensei que isso poderia ser de ajuda para todo mundo, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Então, ela disse que a mãe dela, ela é muito afastada, que é uma coisa que não devia acontecer, devia ter todo mundo assim muito bem unido, porque afinal é uma família. Independente de pai, mãe, irmão, amigos, isso não importa, mas tinha que ser uma coisa bem unida, porque acho que a partir do momento que você compartilha o seu amor com outras pessoas, tem que ser retribuído. E aí ela disse que a mãe dela tratava ela muito mal. E me perguntou o que eu podia dar de conselho pra ela e tal. Aí eu dei o conselho, né? Que esse conselho ele é a base pra tudo, gente. Sério. O diálogo. Porque se a gente não conversar sobre esses assuntos e não comentar e compartilhar com a família o que a gente sente, ninguém nunca vai saber. Então não vai ter como ter uma união, um elo, se a gente não conversa com as pessoas. E aí ela contou que ela não conversava muito com a mãe dela porque a mãe dela não tinha tempo, porque ela trabalhava demais. E aí eu lembrei quando eu era criança que eu passava por isso também. E a minha mãe, ela só me dava aquilo que eu pedia e ela não me dava atenção. Então, conforme eu não sabia muito bem como falar com ela de um jeito para não magoar ela e para poder ter a atenção que eu queria. Aí eu comecei a dialogar com a minha mãe, que foi a melhor coisa que aconteceu, porque assim, eu conversava com ela e quando ela falava, vou te dar tal coisa, eu falava, não, eu quero a sua atenção, não quero um objeto de valor, eu quero atenção. Então aí eu acho que o diálogo vai começando gradativamente, por exemplo. E ela contava que a mãe dela chegava e conversava com ela e falava, como que foi seu dia e tal. Só que a mãe dela não queria saber, ela só estava falando aquilo por obrigação de pais, que alguns pais não dão tempo, ainda mais hoje com a internet que a gente usa, fica muito tempo nela, né? Eu sou uma pessoa muito viciada na internet. E como a gente fica muito tempo ligado na nossa telinha, assim, no nosso mundo, a gente não presta atenção porque está acontecendo lá fora. Ou o que está acontecendo dentro da nossa casa mesmo. Que é a atenção com os nossos familiares, com um amigo, com alguém que a gente se importa. Então, ela disse que a mãe dela não ficava muito tempo com ela e ficava muito tempo no celular. E que às vezes a mãe dela dava atenção mais para ela no celular do que falando com ela ao vivo, assim. E aí eu fiquei, meu Deus, como que pode isso? Tinha que ser uma coisa em união, sabe? Todo mundo em consenso. E eu falei pra ela, e ela falou que quando ela tentava conversar com a mãe dela, não dava certo, porque a mãe dela às vezes tava, além de estar muito trabalhando demais, ela ficava cansada e ela não tinha tempo para dar atenção para ela. Aí eu falei pra ela que essa dica ela é muito boa, ajudar em casa, por exemplo, lavar uma louça, fazer alguma coisa, a mãe dela chega, ela não tem que fazer isso, então ela tem um tempo a mais para ela poder conversar com a mãe dela. Outra dica que eu dei também que é conversar sobre qualquer coisa. E também tem que ser uma coisa com um acordo, né, dos dois lados. Não adianta nada o filho querer conversar com o pai e o pai não querer conversar, ou o pai querer conversar com o filho e ele não querer dar atenção. Então tinha que ser uma coisa em união. E aí eu falei pra ela que isso tinha que ser uma base, que é tanto para um lado, tanto para o outro. E sério, gente, o diálogo ele é a melhor coisa que existe, porque qualquer tipo de problema não se resolve com violência, gritando nem batendo, se resolve conversando. E eu acho que isso é a base para tudo. E foi a dica que eu dei pra ela, que era do diálogo. E ela começou a tentar conversar com a mãe dela, e ajudando em casa também, que era uma coisa que ela não fazia, e isso melhorou muito a vida dela.
A mãe dela hoje em dia conversa mais com ela se preocupa mais com o sentimento uma da outra. Então eu achei bom fazer esse vídeo para compartilhar isso, que talvez se você estiver passando por alguma situação dessa, essa dica é muito boa, porque você pode dialogar com a pessoa com quem você não está tendo uma afinidade e chegar num comum consenso, sabe? Se essa pessoa realmente quer ficar com você pela sua atenção e por que ela não tá te dando atenção. Então, acho que isso é uma coisa importantíssima pra gente poder se falar e principalmente no tempo atual de hoje. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Foi outro vídeo bem curto, na verdade, é porque eu queria dicas e temas. Então, como eu não pedi no outro vídeo, deixem temas aqui embaixo de vídeos que vocês querem que eu grave, de coisas que vocês querem que eu fale e conselhos assim que vocês estão precisando, que eu vou estar aqui para poder falar para todo mundo. E eu falo assim, eu tô fazendo esses vídeos assim um pouco mais sério, mas na verdade eu sou bem da bagaceira mesmo. Então é isso, eu espero que você goste, dê o seu joinha, porque isso ajuda muito, sério, dá muito trabalho para poder fazer isso. E eu tô começando ainda, então é mais difícil ainda. Então, por favor, dê o seu like, se inscreve no canal, porque temos vídeos toda semana em um assunto novo, uma coisa diferente. Me siga no Twitter também, que lá tá o link do meu canal, você pode me seguir lá. E no meu Instagram, para ver o meu rostinho bem bonitinho. E é isso, é essa mensagem que eu quero passar. E basicamente é isso, conversem, dialoguem bastante, porque só a base do diálogo resolve tudo. Tudo que a gente precisa, todos os problemas. Só dá pra se resolver com diálogo. É isso, espero que vocês tenham gostado. E um beijo, até a próxima. Tchau!